Hoje a gente vai começar nessa roda de conversa, mas eu queria falar um pouco sobre o intuito, né, da gente estar fazendo isso. Vai fazer um ano que eu conheço o Gustavo e assim, uma das nossas primeiras conversas foi justamente sobre alguma atividade que aproximasse as pessoas e trouxesse algum tipo de informação. E hoje a gente está colocando essa ideia em prática. Então, o intuito dessa roda de conversa é justamente conversar, né, e trazer algum tipo de informação para os associados e futuramente também para a população de Volta Redonda, aproximar as pessoas do assunto, tanto cannabis quanto as outras pautas que a gente vai levantar ao longo do ano. A gente tem roda de conversa programada até dezembro desse ano. Então, é mais ou menos isso. É por isso que a gente está fazendo isso. Então, eu vou começar pedindo para cada um dos nossos participantes se apresentar, falar um pouquinho da sua história e é isso. Vamos fazer por ordem alfabética? Acho que a Ângela é a primeira. Que fogueira, hein, Raíra? Agradecer aí o convite, né? Mesmo eu torço muito pela cidade de Volta Redonda, pela marcha aí de volta, mesmo pela Volta Cannabis. Fico bem feliz de estar aqui, né? Agradecida pelo convite, pela contribuição e pela oportunidade de aprendizado. Meu nome é Ângela Boim, eu sou fisioterapeuta, sou fisiologista, eu atualmente trabalho no SUAS, aqui em Campinas, né? E eu estou junto com o Gustavo compondo a FACT, a gente está pelas Mães Cunhas como coordenação da federação, né? Tem as Mães Cunhas também, tem a Marcha da Maconha aqui de Campinas também, né? E eu faço mestrado em desenvolvimento humano e tecnologias, usando a maconha como ferramenta de inclusão social, né? Voltado para a questão do autismo mesmo, de TEA. Muito bacana. Átila, pode se apresentar para a gente. Pô, beleza. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Átila. Quando falam em apresentação em ordem alfabética, eu já fico, putz, já sou eu, mas a Ângela veio aí primeiro para quebrar o gelo. Muito prazer em te conhecer, Ângela, e a todos que estão aqui nesse momento, né? Meu nome é Átila, né? Sou psicólogo, eu trabalho na saúde mental aqui de Volta Redonda. Sou militante da União da Juventude Comunista também, da UJC, e venho aqui para falar um pouquinho, né, do que eu sei, principalmente assim, na questão da redução de danos, né, mas não só, também sobre cuidado ao cuidador, e enfim, é muito bonito ver essas iniciativas acontecendo, né, muito importante, né, a gente está podendo falar, dialogar abertamente, e muito obrigado pelo convite, né, para mim é muito importante estar podendo falar sobre a importância da legalização, sobre a descriminalização, e através de um viés da saúde, né? Tirar o foco que a segurança pública tem tido, né? E para a gente poder falar sobre saúde da nossa população, saúde de quem a gente ama e de quem a gente nem gosta, né? Não conhece, no caso, né? De todo mundo, no caso. Enfim, é isso. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada, Átila. Pode se apresentar, Bianca. Oi, gente. Meu nome é Bianca Oliveira. Eu sou psicóloga. Me formei na UF. Minha linha de psicanálise lacaniana na clínica. E eu também trabalhei num hospital de grande porte. Então, a gente faz um pouco de tudo, vê um pouco de tudo, né? E tô feliz aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que é muito importante, principalmente pensar na saúde mental no hospital. Eu via muito isso da pessoa que está cuidando, né, de quem está ali. Também tenho um irmão que tem autismo, o caso dele não é grave, mas já foi pauta em casa, incrivelmente numa família conservadora, mas já foi pauta em casa também a possibilidade de uso. Então, eu acho muito legal essa divulgação mesmo, essa propagação, porque eu acho que tem que alcançar mais pessoas e a gente tem que ter mais consciência do que é isso, né? Porque tem muito preconceito, muita coisa em volta, e pretendo falar um pouquinho disso com vocês também. E agradeço o convite. Muito legal, Bianca. Muito obrigada. Essas são as pessoas, né, são os profissionais que vão falar com a gente sobre saúde mental. Agora eu vou pedir para as outras pessoas que vão acompanhar e que vão conversar com a gente se apresentarem também. Só que eu vou seguir a ordem que está aqui no computador, que acho que fica mais fácil para mim. A primeira pessoa é o Rodrigo Beltrão. Pode se apresentar para a gente, Rodrigo.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rodrigo Beltrão, sou advogado, secretário de Juventude do Partido Verde, conselheiro municipal de juventude. Eu estou aqui porque eu acredito que essa conversa aqui com as pessoas que estão aqui, com a retórica que vai ser discutida aqui, é uma coisa muito positiva. Eu estou realmente muito feliz em estar acompanhando. Basicamente é isso. Hoje eu estou aqui de espectador purinho. Fechou. Lucas Sena. Então, pessoal, primeiro, boa tarde. Eu sou o Lucas, eu sou advogado, embora não esteja atuando mais, sou bacharel em Direito também e até colaborei com a Volta Cannabis no ano de 2021, ali principalmente, mas saí ali até por conta do mestrado que eu iniciei, que é uma pesquisa ali envolvendo pessoas em situação de rua, redução de danos, o SUAS e o SUS, assim, o SUS nem tanto, assim, aqui em Volta Redonda, inclusive, fico feliz aí de conhecer o Átila, e que está na rede aqui de Volta Redonda, já tocou nesse termo aí, redução de danos, que é minha pesquisa sobre isso. E, bom, é um mestrado ali na área de Sociologia e Direito, e hoje em dia estou muito empenhado mais nisso, assim, como pesquisador de mestrado. E, bom, foi um convite até do Gustavo também, para que eu esteja, talvez veja uma reaproximação da Volta Cannabis nisso também, e fico feliz de estar aqui com vocês, muito como espectador também. Eu não sei tão bem do que se trata aí a reunião, mas a roda de conversa, né? Mas fico feliz de estar aí participando, presente, e é isso, pessoal, obrigado, e valeu. Muito obrigada, Lucas. A próxima a falar é a Angélica. Angélica, acho que seu microfone está fechado. Sim. Boa tarde a todos. Eu sou Angélica Espínola e, antes de mais nada, agradeço o convite por estar aqui. Estou aqui para aprender com vocês. Tenho uma irmã mais velha com diagnóstico de Alzheimer e estamos lutando para continuar com o tratamento dela por conta de alguma resistência dentro da família. E é isso. E estou também aqui para colaborar no que for possível para mim. Estou aqui para aprender com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença, Angélica. Muito obrigada. A próxima a falar é a Dailandinho. Tá sem som, Dai. Agora foi, né? Eu sempre esqueço de mudar aqui a placa. Eu me chamo Daiane Landim, eu sou assistente social, especialista em gestão e planejamento em políticas sociais. Atualmente pesquiso sobre mídias integradas, né, tecnologia de informação e comunicação, junto ao Instituto Federal de Santa Catarina. Também sou produtora cultural, audiovisual, trabalho na Total Produções, em Volta Redonda, e atualmente presto serviço de curadoria artística e produção audiovisual para o Parque Arqueológico de São João Marcos. Sou artista visual, falei? Não, né? Sou artista visual também, cantora, compositora, tenho 2 discos lançados. Fui diagnosticada recentemente com TDAH, né, faço uso da Ritalina, e conheci o Volta Cannabis através de uma artista que eu produzi lá no parque, e desde que, né, me aprofundei aí nas informações, eu me dispus aqui a colaborar e também aprender mais um pouco com vocês. Então, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. A próxima pessoa a falar, onde que eu vou? Abre a fila. As pessoas aí, Áurea. Áurea Landim. Ei, boa tarde, gente. Eu sou minha Áurea prima? Landim. Eu acho que eu sou prima, Landim, é só um. Pode ser, né? Landim, a gente ainda vai se conhecer. Eu sou professora,
tá? Eu não estou atuante em sala de aula, eu estou como psicopedagoga aqui em Santa Rita, que eu sou de Santa Rita de Jacutinga, não sou de Volta Redonda, tá? Mas tudo para mim é Volta Redonda. Então, eu procurei um médico em Volta Redonda, daí entrei essa semana, gente. Tá? Estou muito feliz de estar participando, eu trabalho aqui como psicopedagoga e de coordenação pedagógica na escola, e estou aqui para ouvir, tá? E eu vou passar a fazer uso do cannabis, tá? Tenho suportador de dor crônica há muitos anos, e depois a gente vai dando resultado aí, tá bom? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Áurea. Seja bem-vinda. Solange. A próxima e a última pessoa a falar é a Solange. Boa tarde, meu nome é Solange, eu sou mãe de um autista que está fazendo uso de cannabis, eu faço parte da Associação do Volta Cannabis, né? Estou aqui para participar, para aprender um pouco mais sobre a saúde mental. Muito obrigada, Solange. Então, para começar, né, o tema da nossa roda de conversa hoje é saúde mental. Mas eu vou lançar as perguntas e aí vocês fiquem à vontade para responder, né? Acho que para a gente começar, a gente poderia falar o que é a saúde mental. A gente fala tanto sobre, mas o que é a saúde mental? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do quê? E aí eu queria que vocês, saberes, me respondessem, por favor. É a pergunta de milhões, essa daí. Eu posso começar tateando, assim, o que seria a saúde mental, né? Que é um conceito bastante amplo, assim, né? Na verdade, é um pouco difícil resumir em poucas frases, assim, né? Mas acredito que de início, assim, a gente pode começar abrindo o próprio conceito de saúde, assim, né? Pensar numa saúde integral, talvez antes até da saúde mental, para daí a gente entrar na saúde mental, né? O que muitas vezes a gente se depara com o conceito de saúde que está muito numa dicotomia, muito entre lados opostos, saúde e doença, né? Então, colocando como se ter saúde é ausência da doença. Muito para além de apenas a ausência da doença, saúde é você ter a possibilidade de construção de caminhos na sua vida, de relações na sua vida. Então, você poder se relacionar com diversas atividades, com diversas pessoas, construir relações significativas, e é um conceito ampliado de saúde, né? Então, não é sobre a ausência da doença, mas apesar da doença, apesar de tal aspecto, apesar de tal determinante, eu ainda tenho uma via ativa, né? Um modo de lidar com as questões do meu cotidiano, né? A Angélica levantou a mão, acredito que gostaria de colocar uma pontuação. Fique à vontade, tá? Podem me interromper a qualquer minuto. Não, eu não gostaria de interromper, eu queria falar um pouco do que eu sinto que seja a saúde mental, mas eu estou ouvindo você e depois que você terminar, eu coloco, é uma coisa muito sutil que eu quero pontuar. Tá, beleza, mas se quiser colocar também, acho que é isso. Eu tava dando mais o pontapé inicial, assim, quem quiser continuar, mas acho que então eu vou falar. É porque eu penso assim, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que a saúde mental é a pessoa não ser atormentada por pensamentos ruins ou preocupações em excesso, porque preocupação é uma contingência da vida, né? Mas eu acho que preocupação em excesso, uma pessoa atormentada por problemas ou até por coisas assim, vamos dizer, não muito reais, né? Até que estejam na própria emoção da pessoa. Eu acho que saúde mental é isso, é a pessoa não ter esses tormentos, né? Essa preocupação em excesso. Para mim, é isso. Ângela, quer contribuir também?
Eu vou dar uma viajada nesse assunto, eu acho que vale a pena os insights, né? Quando a gente pensa numa roda de conversa terapêutica, porque essa é uma pergunta, Raíra, que a gente não tem resposta. O que é saúde mental, né? Porque para cada um existe uma limitação, existe uma potencialidade, né? E existe uma realidade de vida diferente. A Dai, por exemplo, aqui, quando ela fala de serviço social, a gente entende que a saúde mental, ela não envolve só o indivíduo, ela também envolve o ambiente que aquele indivíduo vive e as relações que ele tem junto com a sociedade. E aí, viajando, né, e fazendo um paralelo em relação à questão da maconha em si, a maconha, ela trabalha muito com a homeostase, né, que é o equilíbrio. Então, de uma forma geral, a maconha, ela sempre tende a trabalhar dentro do nosso corpo esse princípio de equilíbrio, como manter o equilíbrio, um equilíbrio intracelular, um equilíbrio extracelular, um equilíbrio mesmo na questão da atividade dos neurônios, em qualquer parte do organismo. O primeiro ponto que tem, né, e uma das palavras-chave que tem em relação à fisiologia da cannabis, é o equilíbrio, que é a homeostase. E aí, a questão da saúde mental, eu penso muito naqueles, quando você vai fazer os testes, né, até eu não sei direito como que é a visão de cada um, mas quando você tem algumas alterações no cérebro, a gente faz alguns testes, e aí você pode olhar as ondas do cérebro. As ondas do cérebro, elas não são uma linha reta, elas são ondas, né? Então, essa é a forma com que o nosso cérebro funciona. E a saúde mental, eu acho que envolve a gente ter essa consciência dos altos e baixos e de como você vai lidar com a vida, né? Porque os desafios, eles vão vir, as dificuldades, elas vão vir, e como você vai encarar essas dificuldades, ou mesmo dar a volta por cima, é o canal. Então, às vezes, você pode cometer um erro com uma pessoa, por exemplo, ao invés de você ficar se martirizando, buscar ir lá, né, e resolver esse conflito. Então, você tem desde uma resolução de conflitos pequenas para te trazer saúde mental, até questões mais complexas, como lidar com o luto, né? Seja o luto de ter perdido uma pessoa, seja o luto de receber um diagnóstico, né? De ter que perder essa idealização do filho perfeito ou de um irmão perfeito, né? Até mesmo outras questões mais que vêm ao longo da vida, né? Você vai entrar numa crise quando você tiver 15 anos, você vai entrar numa crise quando você estiver saindo da faculdade, ou para entrar na faculdade, ou quando você chegar nos seus 40 anos, ou quando você for se aposentar, né? Que a gente ainda tem que manter o equilíbrio entre o que a gente idealiza na vida e a nossa própria realidade. Então, são muitos conceitos que a gente tem que precisam ser vistos, né, para você conseguir produzir o seu próprio conceito de saúde mental. Então, que nem quando o Átila fala dessa definição simplista que a gente tem de saúde ser a ausência de doença, mas como que a gente vai falar de ausência de doença na saúde mental se todo mundo sofre de ansiedade em algum grau, né, maior ou menor, por exemplo. Então, até que ponto a ansiedade, ela é um problema, e não é um problema, e dali para cima ela passa a ser um problema. Então, esses conceitos todos, a gente tem que filosofar muito, pensar muito, ir no psicólogo, fazer muita terapia, né, para conseguir ter respostas ao longo da vida e, principalmente, aprender a viver e ter essa inteligência emocional e social para conseguir viver, né, e viver de uma forma mais saudável dentro da sociedade. Muito legal, gostei muito dessa individualização da saúde mental. O que é para você a saúde mental? Achei isso muito interessante, adorei escutar. Quem levantou a mão foi a Bianca. Pode falar. Eu acho que meu pensamento vai muito de acordo, né, com o que o pessoal falou, porque eu sempre brincava, principalmente no hospital, porque é um momento difícil, né, e as pessoas falam, tô depressiva, tô ansiosa, Gente, calma, às vezes a gente vai ter problema, tudo bem ter problema, tudo bem hoje você tá triste, tudo bem hoje você tá ansiosa, porque é um pouco isso, é um luto as pessoas ficam tristes, faz parte. Para mim, a saúde mental é justamente do que o Átila falou, da nossa capacidade de passar por isso. Não é a psiquiatria hoje, por exemplo, o DSM, se você for ver o que é depressão, a pessoa tá 15 dias tristes, pronto, tá deprimida.
poxa, você nunca passou por uma fase ruim e ficou 15 dias tristes? Sabe, eu acho que existem outras formas para a gente poder lidar com esses altos e baixos, para responder isso também, além de só, no caso da maioria dos remédios, né, que são muitos químicos industrializados, que acabam que te deixam no estado de torpor, assim, você mal tem esses altos e baixos de fato, acaba ficando muito mais no baixo. Então, eu acho que a saúde mental está justamente na nossa capacidade de ter essas emoções, porque a gente vai ter, a gente não pode evitar e a gente não deve evitar, e conseguir lidar com elas, conseguir subir de novo, conseguir voltar, e tudo bem, de vez em quando, e acolher isso, né? Acolher que, poxa, hoje eu tô triste, hoje eu não tô num dia legal, eu vou ficar quietinha. Então tá, tudo bem. Hoje eu tô ansiosa, vou me afundar num pote de brigadeiro. Tá, hoje eu tô ansiosa, é um brigadeiro. Mas é conseguir não ser constante, que foi o que a Angélica falou, né? Não é uma preocupação constante. Tudo que é em excesso, a gente vai chamar atenção e a gente vai tentar entender. Mas tem fases, tem épocas, tem acontecimentos, tem coisas que justificam, que causam, e a gente tem que conseguir trabalhar isso e responder melhor. Muito obrigada, Bianca. Eu achei muito interessante na fala de vocês sobre se permitir sentir as coisas, né? Porque às vezes a gente passa por uma determinada situação, ou às vezes essa situação ela nem é uma coisa assim muito grande, mas a gente tem algum tipo de sentimento vou dar um exemplo dos ciúmes. A gente sente ciúmes, a gente não quer sentir ciúmes, mas às vezes não é melhor você sentir aquilo, você deixar aquele sentimento vir, entender por que aquele sentimento está ali e tentar trabalhar isso. A minha opinião, né, sobre saúde mental, por isso que eu gostei muito do que a Ângela falou, sobre o que é saúde mental para você. Acho que para mim a saúde mental é quando eu consigo entender o que eu estou sentindo, conseguir responder o que fez, qual foi o gatilho, por que eu estou sentindo isso, o que me afetou e como que eu posso trabalhar. E quando eu tenho essa resposta de como eu posso lidar com esse sentimento, aquilo parece que tira um peso das costas, e aí eu consigo lidar com aquele sentimento, com aquela situação que está acontecendo, que de repente não foi tão legal assim. Eu vou fazer alguns tipos de provocações durante a roda de conversa para a gente ir falando sobre. Alguém quer dar mais a opinião, né? Quer falar um pouco mais sobre o que é saúde mental, o que é saúde mental para você? Mais alguém? Acho que eu posso me ousar sintetizar um pouco do que a gente falou, né? Sobre saúde mental é ter capacidade, recurso para lidar com as adversidades da vida, né? E isso significa lidar, né? Não é ignorá-las, não é... Enfim, é lidar e, a partir disso, elaborar. Ter uma aprendizagem, ter o que falar sobre isso, né? É isso aí. Muito obrigada, Atila. E uma vez eu vi no Instagram da Bianca a diferença entre terapia e terapêutica. E eu achei uma discussão muito legal, né? Porque a gente... assim, né? O que acontece? A gente faz o uso da cannabis como ferramenta terapêutica, mas eu não acho saudável, isso é uma opinião minha, né? A gente vai debater aqui. Eu não acho saudável a gente trocar a terapia, que às vezes é super necessária, pela forma terapêutica de se usar maconha. Eu já passei por uma situação na minha vida, uma grande crise depressiva, que eu não comecei na terapia. Quem me ajudou mesmo foi a maconha. Eu não tinha condição de levantar da cama para fazer nada. Eu simplesmente fumava maconha e dormia. Só que nos momentos em que eu estava fumando maconha, eu tinha pensamentos mais tranquilos, porque os pensamentos que eu tinha quando eu não estava usando eram bem complicados. E hoje, até comentando com o Gustavo, eu percebi uma outra coisa. Eu comia, porque eu fumava maconha, aquilo me dava larica, e eu automaticamente ia comer. Se não fosse a maconha naquele momento, eu não sei como que eu sairia daquela situação. Depois de um tempo, né, eu consegui me levantar e fui procurar
ajuda e comecei a fazer terapia. Então, assim, é justamente sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês, né, quanto a esse uso terapêutico da maconha e a terapia, e também isso tudo que eu acabei de relatar fica muito... Tem uma linha muito tênue entre o uso problemático e o uso terapêutico dessa forma, né, de fumar maconha. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, né? Sobre quando que deixa de ser terapêutico e acaba chegando num uso problemático. Fumar maconha pode ser terapêutico? A gente pode encarar dessa forma? Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Eu acho que com certeza sim é terapêutico e pode fazer parte de uma terapia, porque pode ser uma terapia medicamentosa e a maconha enquanto óleo ou a erva mesmo fazer parte desse tratamento não é um problema. E eu acho que a terapia pode justamente ajudar a entender o lugar do uso, porque é o que a gente estava falando, né? O excessivo chama atenção. Só que o excessivo, para cada um, vai ser uma coisa. Às vezes, para uma pessoa, todo dia é demais, não dá, atrapalha. Para uma pessoa, para outra, tudo bem. E eu acho que talvez a terapia mesmo possa ser justamente o lugar de entender melhor tudo que está acontecendo, colocar as coisas no seu lugar e a maconha no lugar dela também. Para que ela está me servindo? Tá bengala? Eu estou dependendo dela para fazer as coisas? Porque por mais que ela não vicie, é um hábito e pode virar uma bengala também para você se apoiar. Em um momento, você pode precisar dessa bengala e tudo bem. E aí, para soltar? Às vezes é difícil soltar e reconhecer que não precisa mais. Então, eu acho que a terapia pode ser justamente o lugar para entender o lugar da maconha. Se tá tudo bem, se não tá. Às vezes, se você está usando isso para tamponar um outro problema, porque pode ser também. Se dá para estar demais e tá me atrapalhando em outras coisas, ou uso e me sinto muito mal porque tem muito julgamento social e eu gostaria que eu não tivesse, vem uma culpa junto. Então, eu acho que, além de fato ser terapêutico, o uso, eu acho que a terapia dá para potencializar esse terapêutico e não deixar cair num outro lugar. Será que ela terminou ou foi o sinal da internet dela que ficou ruim? Acho que pode ser o sinal da internet. Você quer contribuir, Ângela, enquanto ela volta? Posso contribuir, mas é assim, gente. Aqui no Brasil, o fisioterapeuta, ele não faz parte, obrigatoriamente, de uma equipe de saúde mental, né? Então, o meu olhar nessas questões, ele acaba sendo um olhar diferenciado, porque a gente entende que o desenvolvimento físico e as atividades físicas, elas precisam ter uma reabilitação, né? Então, você tem, e também interferem diretamente na saúde mental. Esse conceito, por exemplo, de atividade física, de você ter toda mesmo isso que você falou, né, Raíra, de você estar em depressão, você não tem força nem para sair da cama, e às vezes você não consegue nem andar direito, né? Tem muita gente que às vezes perde até o equilíbrio, perde o rumo, não consegue desenvolver, né, não consegue dar o primeiro passo, não consegue dar o start para pequenas atividades, né, até mesmo na questão do Parkinson também, e a fisioterapia acaba entrando, mas são conceitos ainda muito novos dentro da medicina, né, e da saúde pública. Olha lá. Tudo bem, Bianca? Aqui em casa, eu vou dar uma dica para você, tá? Sempre que eu estou em reunião, ou quando eu estou em live, a minha filha, às vezes, ela entra, hoje em dia ela entra de forma educada, ela pede licença, ela participa, eu faço questão que ela participe, para ela saber que ela é importante, né, e que se não fosse por ela, eu não estaria fazendo o que eu faço. E dá super certo. Ela amadureceu muito em relação às reuniões, porque as primeiras vezes incomoda, mas depois vai criando um novo hábito aí, e um hábito de participação familiar, né, gente? Porque sábado à tarde não tem como, eles vão fazer parte, né? Bom, mas vamos lá. Aí, enfim,
Na fisioterapia, a gente acaba tendo um outro olhar em relação ao que é terapia e o que é terapêutico também, né? Então, por exemplo, no cultivo, eu incentivo muitas pessoas a cultivarem a sua própria cannabis e a irem amadurecendo seus conceitos com o cultivo. Então, quando você vai começar a plantar, você tem um conceito que você entende do que é medicinal, do que é uso problemático, do que é uso recreativo, e até você terminar o primeiro ciclo de cultivo, muita coisa muda. E essa atividade de você cultivar, ela tanto pode acabar se transformando numa ferramenta para fazer terapia, né? Mas aí eu falo de terapia física, não terapia psicológica, como os colegas, né? E também faz parte da terapêutica. Então, se você pega uma criança, por exemplo, não precisa ser uma semente de cannabis, pode ser uma semente de feijão, e ela não tem o movimento de pinça, e você começa, através de uma atividade lúdica, que é a jardinagem, a desenvolver a coordenação motora fina, né, a coordenação motora global, a ter conceitos de raciocínio, que aquela sementinha, ela nasce, cresce, envelhece, morre, né, que são conceitos que a psicopedagogia fala muito, né, como tem uma colega aqui que é psicopedagoga também, né, que se apresentou, às vezes ela mesma pode desenvolver esses conceitos, então a gente consegue trabalhar toda uma terapia, né, dentro do cultivo também. Então são outras visões que vêm, além dessas discussões do que é recreativo e do que é o uso medicinal, né, o uso terapêutico, enfim. São muitos conceitos ainda que a gente pode desenvolver tendo essa liberdade de ter acesso à planta, né, e de ter um olhar saudável ao cultivo doméstico também, né. Então, eu acho que a gente como profissional de saúde, ainda se vê de forma limitada e ainda tem essa dificuldade de expandir os olhares por conta do preconceito. Gente, tudo isso é saúde mental, essa interdisciplinaridade, essa multivisões, né? Acho que voltando um pouco na discussão, não pensar a saúde mental apenas pela via psicológica, né? Que muitas vezes a gente tem esse caminho, mas por todas as vias possíveis, né? Multidisciplinar. Isso é pensar a saúde mental. E muito interessante que a colega trouxe sobre essa participação no cultivo, né? Então você está ali também exercitando ali o seu corpo, né? Enquanto você está vendo ali também o seu remédio crescendo ali, né? De forma natural. Isso é muito, muito bonito. E é sobre isso, assim, é sobre você criar diversas relações possíveis, assim, você conseguir atuar em diversas atividades diferentes, né? Então, se está passando apenas por uma via, né? Se está passando apenas pela relação com a substância, aí é o momento da gente parar e ver, né? Será que é isso? Será que não está servindo como a bengala, como a Bianca trouxe, né? E eu entendo que, assim, que o momento da terapia é o momento de você ver o local que essas relações estão se colocando na sua vida, de você poder repensar, de você pensar, isso daí mesmo, eu sustento isso, está sendo bom, qual que é o lado positivo, negativo desse tipo de relação dessa forma. E acredito que isso tem o seu lugar, né? A terapia tem a possibilidade de ir para além, né, do que está conscientemente colocado, né? Tem uma potência de ir para algo que você não tem um acesso direto, né? Mas que na relação ali com o outro, na relação com as suas próprias palavras, no momento da terapia você começa a pegar, abrir, não sei, né? Se abrir a visão mais pela força da simplicidade, podemos dizer assim, que é abrir a visão para onde essas relações estão se colocando, né? Mas, para além da terapia, acho que isso já faria uma ponte, assim, com o próprio conceito da redução de danos, que é a possibilidade de cada pessoa estar podendo pensar a sua relação ao nível consciente e ter ali um agente de saúde próximo, né, que através desse vínculo entre o usuário do SUS, né, que é o usuário da saúde, possa estar repensando ali a sua relação, pode estar descobrindo formas de se usufruir de tal ou qual substância que muitas vezes não teve nem acesso a saber que daquela forma é uma forma prejudicial à saúde, né? Então, ali no momento em contato com um profissional da saúde, pode começar também a discutir sobre essas coisas, né?
Enfim, acho que eu perdi um pouco o caminho que eu estava indo, mas não sei se deu para abrir outros caminhos aí, espero que sim. Com certeza deu, Átila, valeu. Então, eu aproveitar que você tocou aí no assunto de redução de danos, deve ter muita gente aqui que não faz ideia do que se trata, né? Não sabe o que é redução de danos. Então, eu vou começar a explicar assim, bem grosseiramente, né? E depois vocês podem complementar aí, por gentileza. Um exemplo de redução de danos seria, por exemplo, no meu caso, eu também sofro de dor crônica, eu acho que a Áurea que falou que sofre de dor crônica, né? Então, para mim, foram receitados ali alguns analgésicos opioides que eles não me fazem nada bem. Eles me dão efeitos colaterais, assim, muito sérios, e além de ter ali também um grau de dependência ali muito, muito grave também, né? Ele pode gerar uma dependência muito grave. Inclusive, tem estudos aí americanos falando sobre a morte por overdose de opioides, de pessoas que receberam a prescrição para usar. Elas não queriam morrer de overdose, né? Mas como elas precisavam de ter umas doses cada vez maiores, aí às vezes acontecia delas irem lá e tomarem 2 comprimidos, porque um só não estava fazendo o efeito desejado. Aí ia lá e morria de overdose, né? Inclusive também tem estudos falando que depois da legalização da maconha, essas mortes se reduziram e tal. Então, a troca do medicamento alopático convencional que causa efeitos colaterais severos por uma terapia utilizando a cannabis, né? A cannabis como ferramenta terapêutica, que a gente sabe que tem sim alguns efeitos adversos, mas que esses efeitos adversos eles são muito mais brandos, pode ser boca seca, uma sonolência, alguma coisa do tipo. Então, isso já vem a ser uma redução de danos, né? A gente está trocando um medicamento alopático super forte, que vicia muito, por um remédio, vamos dizer, natural, né? Por um remédio à base de uma planta, um extrato de uma planta. Essa é uma forma de redução de danos. Outra forma também poderia ser, por exemplo, no uso do crack, quando a gente fala de drogas mais pesadas, entre aspas, né? Então, o uso problemático de crack, a maioria das pessoas sabe que é bem difícil de ser tratado. E existem, inclusive, estudos brasileiros, se eu não me engano, o Renato Fileve, ele estava trabalhando em algum desses estudos também, o Renato Fileve é neurocientista, e atestando que a cannabis ela pode sim servir como, além de uma ferramenta terapêutica ali para poder tratar diversos sintomas daquele paciente, pode variar de ansiedade, depressão e mais um monte de coisa, também reduzir os danos, porque ele vai estar substituindo o uso do crack pelo uso da cannabis, que com certeza vai fazer muito menos mal para ele. Então, eu queria só entrar aí nesse tema e deixar com vocês, para vocês falarem um pouquinho a respeito. Então, posso aproveitar para fazer algumas colocações e algumas dúvidas aí, para trazer algumas pessoas aí para o debate, porque, como eu falei, isso entra ali na minha questão de pesquisa, essa categoria de redução de danos e a de abstinência também. E, bom, a gente sabe que historicamente, né, começa no Brasil, pelo menos, nos anos 80, ali, com a troca de seringas pelos profissionais da saúde em Santos, em 89, ali, e começa com uma política que na época foi questionada até juridicamente, né, e ao longo do tempo ali ela foi se tornando a política pública na área de saúde mental ali, e hoje em dia, até segundo o pesquisador, o Denis Petuca, a gente está já numa terceira onda da redução de danos, que seria mais ligada à própria garantia de direitos também, a redução de danos ali. Já algumas pessoas, como o Damasceno, ali, num artigo publicado, se não me engano, em 2004, defendem também esse aspecto da redução de danos, que seria uma diferença entre os danos ali, uma diferença da redução de danos com danos em minúsculo ou redução de danos com letras maiúsculas ali, que seria um movimento social mesmo, a própria redução de danos. Ela deixa de ser somente uma troca de seringa ali, então acaba dialogando ali também com a área da assistência social. Eu gostaria, por conta disso, que aquela menina que tem, eu acho que a Ângela trabalha no SUAS da cidade dela, né, também tem a Daiane, né, que é assistente social. Eu gostaria que trouxesse um pouco isso para o debate, assim, a redução de danos, isso não apenas como uma política de saúde, mas também de garantia de direitos, e talvez a própria associação ali, seja uma forma de você, estar reduzindo diversos danos aí, como Volta Redonda conseguiu aí,
agora é passar essa legislação municipal aí, que é uma forma de ampliar direitos também, pensando também no nível de redução de danos enquanto política pública, não só a do próprio usuário ali. E, bom, pretendia falar pouco, mas acabei falando bastante, mas eu gostaria que, se possível, alguém trouxesse esse aspecto também da garantia de redução de danos, não só como uma questão de saúde, mas dialogando com outras áreas ali, o pessoal que tem atuação na rede pública, dialogar, falar, se possível, falar um pouco sobre isso, como sente isso, esse diálogo da assistência social com a área da saúde, na própria formação dos assistentes sociais. Eu tenho uma dúvida, assim, se a categoria redução de danos é tão trabalhada, assim, também, enfim, espero que ter contribuído um pouco aí para o debate aí. Valeu. Oi, Lucas. Complicado, hein? A saia justa essa também. Hoje é dia, hein, Raíra? Mas é assim, a questão de redução de danos é uma coisa que vem muito de consciência. É igual a consciência de classe, é difícil você ver pessoas que realmente tenham esse tipo de consciência, né? Do que é redução de danos e da extensão que isso traz para a vida da gente e tudo mais. Ainda assim, pensando um pouquinho além, tá? Já indo lá para frente, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas fez uma campanha que eu achei muito bacana, que vale a pena acessar e participar e assinar também, né, que fala exatamente sobre a guerra às drogas, né, que você também é vítima. Eu acho que a gente pensa de uma forma individual em relação à redução de danos, quando você fala assim, que nem de coisas desde fisiológicas, né, como o Gustavo falou, por exemplo, a maioria dos remédios que a gente usa, eles ferem o fígado da gente, e a cannabis é hepatoprotetora, então já é uma redução de danos absurda, que vai muito além de você simplesmente trocar de remédio, né, uma medicação por um remédio, mas você troca uma medicação que lesa o seu fígado e que lesa o seu rim, muitas vezes, por um remédio que não vai lesar, muito pelo contrário, ele vai proteger, né? Então, isso vai além da redução de danos, também chega ao ponto de você ter esse olhar de proteção, mesmo de restauração de danos, né? Que vai além. Agora, do ponto de vista social, para o uso de drogas em geral, esses conceitos de redução de danos, eles ainda estão sendo trabalhados, eles ainda estão sendo incluídos com muita briga mesmo. Tem um coletivo que chama Edley, eu gosto muito do trabalho que eles fazem de redução de danos, e mesmo na Cracolândia, aqui em São Paulo. Então, o que fica de dificuldade, né, em relação à redução de danos? É que não é só o trabalhador que está ali na ponta, né? O trabalhador que está ali na ponta, ele normalmente não escolhe o posto de trabalho que ele vai trabalhar, ele é colocado, né, e depois ele torce para conseguir ser transferido para um setor que ele consiga trabalhar, ou que ele goste de trabalhar, ou que ele queira trabalhar. Mas isso depende de muitas políticas internas, né, de transferência, de RH e tudo mais. E aí até quando você consegue formar uma equipe, você ainda vem com dificuldade de quem é o gestor que está ali. Então, quando você elege um prefeito, por exemplo, ou quando você elege um governador, aquele prefeito, ele tende a colocar todo mundo embaixo dentro daquela mesma visão. Então, se você tem um prefeito progressista, você vai começar a ter políticas mais progressistas e dar esse início para a abertura progressista. Se você coloca um político conservador, isso também interfere diretamente nesses trabalhos, porque aí você vai colocar esse conservadorismo até a ponta, né? Então, muitas vezes você vai te trocar um serviço de assistência social por um serviço de assistencialismo, né, que vai totalmente contrário ao que é redução de danos. E a gente ainda tem essas políticas que ficaram, principalmente no ano passado, o pessoal viu muito acontecer, de você ter tratamento, né, compulsório, de internação compulsória, de ter que ir lá, o Ministério Público ir lá brigar com o juiz para não fazer internação de criança de forma compulsória, né, e mesmo de trocar esse pensamento que até mesmo o pessoal comentou no comecinho, né, de você trocar o pensamento de que droga é um problema de segurança pública para que droga é um problema de saúde pública, né. Como que você vai fazer para trabalhar isso na Cracolândia, por exemplo? É muita gente,
E não é uma substância fácil de ser de lidar, não é um vício fácil de solucionar, né? E são muitas famílias prejudicadas, não é só o indivíduo que está ali, aquele indivíduo que está ali, ele representa toda uma família em sofrimento, querendo, né, que aquela pessoa se reabilite, que ela volte a ter saúde mental, né? Então, ainda vem esses ciclos todos, né, de saúde mental, da pessoa não ter a saúde e ir para o uso, ou do uso trazer mais problemas para a saúde mental, né, enfim, são ciclos que são muito difíceis da gente conseguir falar, porque também são realidades diferentes, né. Eu penso muito que são vidas. Então, quando a gente pensa em vida, você pensa, uma vida vale mais que o mundo todo. Poxa vida, mas é um usuário de crack. É uma pessoa que merece dignidade, merece ter um olhar de tratamento, né? Que merece ter uma reabilitação. E isso tudo ainda traz as questões de encarceramento em massa. Então, quando você criminaliza, por exemplo, um usuário de droga, encaminha ele para um presídio. Isso vai solucionar o problema? Esse punitivismo vai solucionar o problema, né? Então, se esse punitivismo não soluciona o problema, como solucionar esse problema? Porque existe, né, a questão do crack é um problema social real, então como que você vai trabalhar isso, né? De que forma você vai conscientizar a população de que essas pessoas precisam ser tratadas e não punidas? Então, senão você não consegue tirar ela do vício também. A questão é um tratamento de vício, né? E é uma doença, a gente não está lidando com uma escolha simplesmente, você fala assim, a pessoa escolhe usar a droga e escolhe fazer uso problemático, né? E aí, porque ela escolhe fazer uso problemático, ela vai ser punida, né? Então, esse pensamento é um pensamento errado. Então, a gente tem que pensar, quando pensa em redução de danos, vai sempre muito além. Não é simplesmente a pessoa falar assim, poxa, eu vou fumar maconha, o que é redução de danos na maconha? Ah, é você usar um papelzinho correto para fumar, é você usar uma piteira para diminuir a temperatura, né? É você usar um vaporizador, né? A gente, quando começa a fazer o uso da cannabis dentro do ambiente medicinal, o médico costuma trazer essas orientações. Mas quando você vem de uma mentalidade recreativa, aí você precisa trabalhar esses conceitos de redução de danos. Na década de 80 e de 90, as pessoas pegavam um guardanapo de padaria, o mesmo papel de pão, e torcia no papel de pão, e fumava do jeito que dava, folha de caderno, né? Enfim, isso traz outros problemas respiratórios, e que são problemas reais. Então, a pessoa faz o uso da cannabis de uma forma recreativa, mas que acabava lesando, né, o pulmão dela e mesmo a boca. A gente tinha, hoje em dia diminuiu o número de câncer de boca, por exemplo, porque as pessoas estão fumando menos, né, mas ele está surgindo, o diagnóstico também está aumentando, porque facilitou as ferramentas para diagnóstico, né, então, tudo isso, os hábitos de vida vão mudando, né, mas a gente precisa trabalhar esses conceitos de uma forma geral, e eu acho que os pensamentos nossos precisam mudar. Quando a gente fica muito ansioso, né, ou mesmo contaminado com ódio, você traz mais pensamentos punitivistas do que construtivistas. Então, por exemplo, quando você vai educar uma criança, você pensa, o que você quer no futuro para essa criança? Né, hoje a gente pensa, eu quero uma criança saudável, eu quero que ela tenha autoestima boa, então eu vou saber corrigir ela, né? E aí vem essa troca de palavras. Eu não vou saber puni-la, eu vou saber corrigi-la, né? Corrigir a rota para ela poder se desenvolver. E ao mesmo dentro da sociedade, a gente precisa começar a mudar esses conceitos, né? Trocar punição por correção, trocar correção de conduta, né? E aí não vem com agressividade, vem com construção de pensamento, com mudança de cultura também. Então, isso tudo são assuntos muito, muito amplos, mas que trazem essa questão da discussão, como a gente está fazendo hoje, né? Revendo conceitos, revendo entendimento, conhecendo novas histórias, né? Por aí vai. Beleza, já vou chegar no gancho já, muito bom, obrigado por ter aberto esses caminhos aí também, Lucas e Ângela, ótimas contribuições, acho que tem muita coisa para falar aí, você foi falando, eu fui fervilhando, assim, mas acho que é interessante a gente até pensar, né, que a política de redução de danos chega no Brasil em 89, né, um ano depois da Constituinte de 88, num momento de redemocratização.
ao passo que as políticas de redução de danos, elas são atacadas a partir do ano de 2014, mas para 2016 de forma feroz, assim, então isso a gente vê com portarias, com investimento em comunidades terapêuticas, então a gente vê que a redução de danos ainda é uma luta de hoje, né, uma luta política de movimentos sociais e também dos profissionais de saúde, de assistência social, defensores dos direitos humanos, porque a redução de danos, ela está muito conectada ao conceito de democracia popular, a democracia em que o povo possa ter a opção de escolher, né? E a redução de danos também é a opção de escolher, de você saber sobre o que você está escolhendo. E então, se tem a possibilidade de fazer uso de tais remédios e da cannabis, que você saiba, ó, da cannabis tem esses efeitos positivos e negativos, esses outros remédios têm esse positivo e negativo, tem ali o acompanhamento médico também para guiar, né, para tirar todas as dúvidas, mas que no final das contas o sujeito esteja responsabilizado junto nessa decisão, né? Não é o único que vai tomar decisão, mas vai tomar uma decisão em conjunto com profissionais que detêm outros saberes, mas porque no final das contas, quem vai estar ingerindo o remédio, quem está fazendo o uso medicinal ou recreativo, né? Mas no caso do uso medicinal, quem vai estar fazendo é o usuário da saúde, né? Então é a pessoa que está ali, é ele que tem que escolher, ó, eu vou preferir assim, por mais que esse caminho seja assim, eu prefiro assim. Então ele tem que estar imbuído da possibilidade de escolha, né? E que não seja um especialista lá, chega, ó, é assim, pronto, acabou. Não, a redução de danos é pensar a relação do sujeito com as substâncias. Não só com as substâncias, mas também com o contexto de uso, com as possíveis atividades que envolvem, né? Então, realmente entender que o conceito de redução de danos, né, ela tem esse nível mais pessoal, mais individual, mas também tem o nível social, o nível societário, a nível de políticas públicas, né? Então, tem esse nível mais individual que se der para usar uma seda mais legal, uma piteira de vidro, um vaporizador, se não der, saiba que, usando tal coisa, você vai estar colocando para dentro do seu corpo mais monóxido de carbono, por exemplo. Então, você sabe disso agora. Se você vai fazer uso ou não, agora vai entre você, vai entre o que a gente vai ver, o que você pensa que é melhor para a sua saúde ou não. Isso numa discussão contínua também, né? Discussão não, num debate contínuo, numa reflexão contínua. E aí que vai e vem também a discussão anterior da terapia terapêutica também, né? Então, acho que nesse momento é isso. Tinha mais coisas para falar, mas para não me demorar tanto, é isso. Show de bola, excelentes contribuições aí da Ângela, do Átila, de todo mundo que está aí se propondo a falar. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para vocês, né? O que vocês acham? Na verdade, todo mundo queria que as outras pessoas aqui presentes na reunião também pudessem abrir o microfone, a câmera, e falar um pouco do que estão achando, etc. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o cuidador dos pacientes, né? Geralmente, ou é a mãe, ou então é algum cuidador que foi contratado ali para poder estar cuidando de um paciente determinado, independente da patologia ou transtorno dele, né? A saúde mental desse cuidador, ela também é bastante abalada, inclusive ele passa a utilizar diversas medicações depois, né? Antidepressivo, ansiolítico, etc. Então, esse cuidador, ele tendo um acompanhamento ali psicológico, ou algo do tipo, isso também seria encarado como uma forma de redução de danos, já que ele viria a não precisar de um tratamento, né? De uma intervenção. Vocês poderiam dizer isso para mim? Você fala de redução de danos na vida? Não no uso de uma substância, é isso? Porque assim, o cuidador, teoricamente, ele vai ficar sobrecarregado com o tempo e possivelmente vai precisar de uma intervenção ali, de tomar alguma medicação, alguma coisa. Então, se esse cuidador, desde o início, ele tiver um acompanhamento de um psicólogo, por exemplo, para poder estar auxiliando ele, isso já não seria uma forma de redução de danos, porque com essa terapia que ele está tendo ali, ele possivelmente entenderia melhor a situação, não ficaria depressivo, não ficaria tão ansioso, né? Então, eu queria saber se esse acompanhamento aí com o psicólogo, no caso, poderia ser encarado como uma forma de redução de danos para esses cuidadores.
Eu acho, Gustavo, que assim, quem cuida do cuidador, né? Toda pessoa que exerce o papel de cuidador, ela precisa ser cuidada, e a gente já sabe, já tem assim um pensamento de prognóstico. O que vai acontecer? Como aquilo vai evoluir? Se aquela pessoa se cuidar, se ela não se cuidar, né? E como é conviver com uma pessoa doente, cuidar de uma pessoa doente, né? Porque aí você tem vários diagnósticos, cada diagnóstico você tem uma evolução diferente. Então, um paciente com câncer terminal, ele tem uma evolução, né, diferente de uma criança autista, por exemplo, que a mãe precisa ter uma orientação. Eu entendo que, de uma questão social, sim, também é redução de danos, né, mas você não necessariamente precisaria passar por situações no futuro, que se você se cuidar, você já sabe que você não vai passar, né? Então, existem alguns estudos, por exemplo, que até eu não tenho aqui, eu vou pegar ele aqui, viu? Mas tem um estudo de mães, né, que fala sobre maior incidência de morte e mesmo de câncer para mães de crianças em uma condição especial, né? Qual é essa condição? Pode ser transtorno espectro autista, doenças raras, né, múltiplas deficiências, enfim, qualquer condição diferente da condição padrão que a gente tem, que entende como sendo uma condição normal, né? Então, se você consegue, se a sociedade já entende, já sabe que vai aumentar o número de mortes de mães, já sabe que o nível de estresse ali é absurdo, comparado a um nível de estresse de pessoa numa condição de guerra, né, dos soldados da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra de trincheira. Então, o órgão público, a sociedade, né, e mesmo o poder público, ele tem obrigação de criar ferramentas para essa mãe, né? Essas ferramentas, elas podem ser consideradas como redução de danos, mas eu acho que isso vai muito além, são ferramentas que vêm a construir uma sociedade melhor, mais justa e equalitária, né? Que é diferente de você ter um princípio de igualdade. Então, são conceitos que dependem muito do olhar para você pensar em redução de danos, mas a redução de danos numa situação de estresse extremo, ela é necessária, né? Então, a gente pode pensar de diversas formas. Eu li uma reportagem esses dias, que eu acho que vai muito nesse sentido, da mãe falando que conseguir o tratamento à base do óleo para a filha já era terapêutico, assim, para ela, já tinha uma redução do dano ali, porque além de minimizar a quantidade de remédio que a criança tomava, que ela tinha que se preocupar com o horário, com o gasto também, porque tem um custo muito alto, e ainda assim não resolvia, a criança continuava tendo muita convulsão, muita coisa, e de fato o óleo diminuía tudo isso. Então, diminuir a quantidade de remédio, diminuir a crise, a convulsão, deixar a pessoa cuidada mais estável, acaba sendo um jeito de cuidar do cuidador também, de propiciar para ele condições mais tranquilas, porque, óbvio, continua sendo difícil, então eu acho que é importante ter a terapia, né, para auxiliar, mas já diminui, já é menos trabalho, sabe? A gente pode dar menos trabalho para essas pessoas, não tentar sobrecarregar menos. E eu acho que faz parte da sociedade, sabe? Não é porque é filho de uma pessoa que eu não conheço, então, que pena, ela tá lá. Não, gente, a gente tem que se preocupar com quem tá ali, sabe? Com todo mundo. Então, é um jeito de minimizar para o próprio cuidador, já só de autorizar que o filho, a pessoa que está sendo cuidada, possa ter acesso a esse medicamento que vai ter menos consequências, né? Menos danos, menos efeito colateral, que pode diminuir o número da quantidade de medicamento usado, que pode realmente ajudar no tratamento. Então, eu acho que só de a gente conseguir que essas pessoas tenham acesso a essa medicação, já vira uma redução de dano para o cuidador nesse sentido, sabe? Não a redução de dano, talvez, propriamente dita, do SUS, enquanto, né? Mas ajuda muito, assim, pelo que eu vi, realmente, e de outras pessoas que eu conheço, é outra condição de vida para a família, sabe? De também
conseguir incluir aquela pessoa em atividades de, por exemplo, ir viajar, que às vezes é uma coisa simples, mas se você tem uma pessoa com necessidades específicas e especiais, é muito complexo, e muitas vezes deixa de fazer coisas por conta disso. Então, eu acho que o conseguir acesso a isso já adianta muita coisa, não resolve tudo, e aí eu acho que a terapia pode ajudar, porque é muito difícil a gente cuidar de alguém quando a gente não está cuidando da gente. Porque se você está com 1000 problemas além daquele, você vai descontando qualquer coisinha. Se o copo já está cheio, qualquer gotinha transborda. Então, a gente conseguir deixar esse copinho um pouquinho mais vazio, né? Facilita para todo mundo, para todos os lados, para quem está cuidando, para quem está sendo cuidado. E eu acho que a gente consegue propiciar uma relação melhor, né? Um desenvolvimento melhor, uma vida melhor. Obrigado, Bianca. Resumidamente, assim, bem curto e grosso, acaba que melhora a qualidade de vida de todo mundo, né? Que está ali ao redor. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Senão, eu tenho um questionamento aqui da Áurea Landim, que ela escreveu no chat. Eu queria comentar a respeito disso também. Alguém quiser falar mais um pouquinho sobre o cuidado com o cuidador, fica à vontade. Eu posso falar um pouquinho só, e eu gostaria também de falar sobre a Angélica. Talvez, se você já quiser mandar, eu já comento tudo de uma vez. Mas, enfim, não, vou falar sobre realmente o que estava sendo dito, né? Na real, o que eu queria trazer um pouco também, assim, nessa discussão sobre o cuidado ao cuidador, é trazer um recorte de gênero, assim, também. E do que a Bianca estava falando sobre o cuidado ser um trabalho também, né? Então, estar cuidando de alguém próximo é um trabalho que muitas vezes não é nem reconhecido, assim, né, a nível social. Muitas vezes fica naquele trabalho doméstico, no tem que cuidar porque é isso, e acaba recaindo nas mulheres mais de 30 anos. Esse é o recorte dos nossos cuidadores, né? Eu lido bastante com isso, principalmente porque eu estou na saúde mental da criança e do adolescente, então a gente vê que quem cuida dessas crianças, em sua grande maioria, são as mulheres da casa. Então, e isso acaba reduzindo as possibilidades dessas mulheres de acessarem outras esferas da vida. Então, que seja ir num cinema, que seja ir ver as amigas, acaba ficando tudo nas costas dessas mulheres, né? Então, pensar numa terapia é pensar numa possibilidade também dessa mulher poder, opa, pera lá, será que só eu tenho que cuidar? Será que só eu tenho essa resposta? Será que tem mais alguém que eu consigo dividir? A nível da atenção psicossocial, né, que seria o serviço de atenção psicossocial, realmente pensar na família, né, isso, o CAPS, né, pensar na família como um todo e responsabilizar a família como um todo, né, tirar um pouco só da mulher, da família, né, da mãe, no caso, né, mas também poder pensar, pô, e o irmão pode ficar tanto tempo aqui cuidando, isso pensando principalmente em trabalhos de cuidados mais intensivos, assim, né, mas que, como a Bianca também falou, reduzindo esses sintomas mais complicados, né, muitas vezes mais enfim, você já reduz uma carga de trabalho, né? Você já reduz um bom dispêndio de energia ali que você pode começar a aplicar em outras áreas, então ter diversas relações na sua vida, né? Acho que esse é o principal da saúde, né? Pensar em diversas relações, diversas atividades possíveis, né? Não qualquer uma, mas uma que você eleja enquanto saudável na sua vida, né? Enfim, Gustavo, desculpa interromper, mas eu queria estimular as pessoas a participarem, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão do cuidador, que quando o pessoal se apresentou, tinham várias pessoas que contaram, né, dessa questão do cuidado, e não só do cuidado, mas de também ser profissional envolvido na área, né? Que realmente, assim, são momentos muito difíceis. E as pessoas, quando chegam na cannabis, normalmente elas já vêm com um histórico de muito sofrimento, né? Então, que nem a Bianca falou alguns exemplos, né? O Átila também falou de sair no mercado, olhar para si, né? Mas eu, pelo menos na minha realidade, antes de chegar a maconha em casa, eu não conseguia nem tomar banho, né? E nem dormir à noite. Então, eu gostaria muito de poder ouvir o pessoal, né, e mesmo de trazer alguma contribuição para a gente aproveitar esse momento como uma roda de conversa mesmo. Perfeito, Ângela. A Márcia, inclusive, está com a mão levantada. Pode falar com a gente, por favor, Márcia?
Márcia Simone, tá aí? Eu acho que ela deve ter dado uma caída. Ela levantou a mão agora mesmo. Mas tem mais alguém que gostaria de falar, gente? Fala aí, abre o microfone aí, pode falar igual a Ela Ana acabou não, de falar. ela Oi? não está conseguindo abrir o áudio, está aqui escrito que ela não consegue abrir o áudio. Clica em cima do microfone, Márcia, tem um risquinho em cima do microfone. Clica em cima do microfone que está embaixo da tela, que ele vai liberar. Você pode clicar em cima do microfone e da câmera. Às vezes demora um pouquinho para estabilizar. Se ela estiver pelo celular, provavelmente na parte de baixo vão ter alguns botões vermelhos, né? Um com o símbolo do telefone, que se clicar vai desligar a chamada, e o outro do microfone e o outro da câmera. Não clica no botão vermelho. E se você não estiver conseguindo, Márcia, e quiser sair da reunião, mandar um áudio para o Gustavo ou para a Raíra, a gente também pode reproduzir o seu áudio aqui, viu? Às vezes saindo e entrando de novo também já resolve. Se tem algum problema na chamada. Ah, se está com uma exclamação em cima é porque ele não está estável, tá? Ou porque ele não conectou. Então tem alguma coisa errada aí na sua conexão. Se você quiser, Márcia, faz igual ela falou, manda um áudio para mim no WhatsApp que eu reproduzo ele aqui para todo mundo. Aí, enquanto isso, se mais alguém quiser falar, pode levantar a mão ou só abrir o microfone. Tá aí a Angélica, Solange, tem o Rodrigo Beltrão, a Áurea. Deixa eu aproveitar, então, a oportunidade de falar. Eu, como tenho dor crônica há muitos anos, e já tentei tomar de tudo quanto é medicação, fiz cirurgia de coluna, e, por sinal, a artrose, né, tem artrose, então, é uma dor, assim, insuportável, que eu não consigo dormir. Então, geralmente, fala assim, faz o uso da maconha. Eu tentei, só que parece que o efeito, assim, era muito contrário. Consegui um local, assim, uma pessoa de confiança. Então, eu acho que... Aí eu fui numa médica, depois comentei isso, e ela disse assim, olha, às vezes você está usando isso com culpa, né, escondido, às vezes ninguém quer saber. Eu falei, não, quanto a isso eu não ligo, não. Ela falou, mas depende, pode ser até isso. Aí eu estou tentando há muito tempo procurar alguém que me indica, sabe? Aí vou no médico e falo, não, mas eu não mexo com isso, vou em outro. Aí, de repente, fui procurando no Instagram, procurando até achar. Então, eu quero começar a fazer uso essa semana. Por isso que eu não tenho, assim, muito o que dizer, estou mais ouvindo aí, né? Eu, enquanto, assim, psicopedagoga, eu não tenho nenhum aluno aqui que tenha experiência nisso, também que use, tá? De repente, para mim vai ser um gatilho muito bom, porque, gente, não é fácil sentir dor, não. Você aí que tem dor crônica, você já teve alguma melhora? Eu queria saber isso, porque eu vou tentar e eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho, Áurea, eu tenho. Eu quebrei a perna, eu tenho 6 parafusos na perna, né? E todo dia dói. Quer dizer, doía. Mas, assim, é um processo de dor que eu entendo como sendo normal por conta da fratura e da cirurgia que eu fiz e pela sequela que vai ficar, né? Mas eu faço uso de vaporizador, eu fiz uso de vaporizador no início, porque a dor era muito aguda, muito forte. Hoje já é um quadro de dor crônica, não dói todos os dias mais, né? Mas eu fiz o uso do óleo, ainda faço uso do óleo, mas é um óleo que eu faço em casa. E aí também vem as diferenças, né? Por exemplo, o pessoal às vezes fala do uso de óleo de alto THC, mas eu mesma, quando faço uso de óleo de alto THC, eu tenho crise de ansiedade. Então, me piora a condição, me piora a situação, né? E a própria dor me incomoda muito, me incomoda no humor, incomoda nas relações, incomoda de eu não querer sair de casa, eu já tenho uma tendência de ficar na caverninha, né? Que eu falo que a minha casa é uma caverninha, e não querer sair. E aí, quando tá com dor, pronto, é desculpa perfeita, tô com dor, não vou sair de casa mesmo, vou ficar aqui dentro de casa.
Mas eu fico dentro de casa sentindo dor e me torno uma pessoa inútil. E aí ainda tem, assim, a questão dos remédios que a gente usa tradicionalmente para dor, né? Principalmente quando você acaba fazendo uso de corticoide e de outros remédios, ainda trazem um inchaço, aí piora a questão da autoestima, né? Piora a sensação com o próprio corpo, porque aí você já está com dor, você começa a inchar e vem, assim, todo muito sentimento ruim, né? Junto com a dor. E além de todos esses outros conflitos. E a cannabis acaba fazendo com que, pelo menos no meu caso, né, diminui a dor, eu me sinto mais tranquila, também o tipo de óleo que eu acabo usando diminui a minha ansiedade, e aí eu consigo trabalhar melhor, né, e até se for ficar na rede, em casa, eu já consigo ficar na rede, mas de uma forma mais produtiva, né, lendo um livro, às vezes fazendo um crochê, dando uma desopilada da vida, né, mas de uma forma produtiva mesmo. E eu acredito que você vai ter bons resultados, né? Às vezes não é fácil você encontrar um bom óleo, ou mesmo você encontrar um bom tratamento, porque a gente tem muitas ofertas diferentes hoje, né? Você tem as ofertas que são autorizadas pela Anvisa, e você tem toda essa outra gama de óleos artesanais e óleos de associação que você pode ter acesso também. Então, vale a pena você pensar com calma, né, de que, mesmo que você encontre um tratamento que te ajude, pode ser que não seja o tratamento ideal. Tem gente que, independente do diagnóstico, faz teste genético para ver qual é a melhor planta para a pessoa e faz um cultivo individualizado e um tratamento individualizado, né? Ou busca, através desse teste, óleos que já existem no mercado, ou mesmo a associação vai atrás de um óleo mais próximo, né? Do que esse teste genético pode apontar para você de caminho. Mas existe também o uso de pomada para dor, que nem quando você fala que tem artrose, né? Então, existem pomadas, quando você vai passar a pomada e colocar naquela luz de infravermelho, então, ao invés de você usar, às vezes, um cataflã, né, uma pomada mais tradicional, você pode também fazer o uso de uma pomada com cannabis, que já tem algumas, que o pessoal tem desenvolvido, que vale a pena, né, você já começar a ter esse entendimento de que tem várias ferramentas dentro da cannabis, né, que não é só o uso do óleo ou do fumo, tem essa parte da pomada também, que você pode fazer massagem, que vai te trazer um alívio muito maior também na dor. Interessante. É bom a gente estar sempre conversando, gostei da sugestão, muito obrigada. E saber que vai ter melhora já me faz assim, dar um ânimo muito grande, porque eu não deixei de trabalhar justamente por isso, para estar ocupando sempre a minha cabeça, sabe? Para não parar, porque, eu vou aposentar, né? Seria a solução. Mas não é isso que eu quero, de jeito nenhum. Obrigada, Ninguém quer. Viu? A gente tem que ser produtivo e útil para a gente mesmo, né? Verdade. Tá ótimo. Obrigada, viu? Maravilha, gente. Eu também queria responder um pouquinho a Áurea aqui, porque eu também sofro de dor crônica, né? Além de eu ter algumas hérnias de disco, eu também treino jiu-jitsu há 12 ou 13 anos, então eu sofro com dores articulares, assim, basicamente todo o corpo, né? Ombro, dedo, tornozelo, joelho, cotovelo, basicamente tudo. Então, a cannabis, ela realmente me ajuda bastante, né? Mas eu gosto de falar também para as pessoas que ela não vai fazer um milagre, ela não vai tirar a dor sozinha da pessoa e nem vai eliminar, na maioria dos casos, 100% da dor. A cannabis, ela vai reduzir bastante a dor, porque ela vai reduzir a inflamação, pode reduzir a ansiedade, pode reduzir a depressão, mas ela também não faz milagre sozinho. É muito importante a gente estar praticando atividade física regular, a gente, se possível, frequentar um fisioterapeuta e essas terapias complementares todas, né, para a gente poder ter um bom resultado. A Áurea, ela disse aqui no chat que ela já tentou usar uma vez cannabis, eu não entendi direito se foi na forma fumada, parece que sim, que ela falou alguma coisa de cigarro. Fumada, isso mesmo. Né? E ela relatou que causou muita ansiedade nela. E o que acontece, Áurea? Existem mais de 500 variedades de cannabis, tá?
E cada uma dessas variedades ela pode estar produzindo compostos diferentes. Os principais compostos terapêuticos ali, que têm propriedades terapêuticas na cannabis, são os flavonoides, os terpenos e os canabinoides. Os terpenos, eles são os compostos aromáticos que a gente tem ali nas frutas e tal, né? Que dá aquele cheiro maravilhoso, por exemplo, da manga, da jaca não é maravilhoso, mas também é, né? Mas é isso. Os canabinoides, eles já são outros compostos capazes de se ligarem ali aos nossos receptores que a gente tem no sistema endocannabinoide. Então, cada variedade de cannabis, ela pode produzir determinada predominância de canabinoides. A gente conhece muito o CBD e o THC, né? O CBD é que todo mundo tira como bonzinho, que ele é utilizado como ansiolítico, tratamento de epilepsias e tal. E nós temos o THC, que muita gente acha que é o vilão, mas na verdade não é, né? Porque o THC ele produz a neurogênese, ele modula o sistema nervoso central, então ele está diretamente relacionado com a inflamação, com a dor, né? Inclusive por isso que as pessoas que estão no quadro de Alzheimer, elas precisam de um óleo até com bastante THC. Então, esse tipo de coisa a gente vai pegando aos poucos a gente vai estudando e vai entendendo. Mas no seu caso, que você utilizou a cannabis de forma fumada, e provavelmente uma cannabis que a gente não sabe de onde veio, não faz ideia de qual é a variedade dela, ela poderia ter uma quantidade de THC muito alta. E o THC, em baixas doses, ele também atua como ansiolítico, assim como o CBD, e também anticonvulsivante. Só que se a gente passar da dose ideal que a gente precisa, ele pode passar a ser um ansiogênico, ele pode passar a causar ansiedade na gente, ele pode, inclusive, desencadear um surto psicótico. Então, depende da maconha, depende de qual cannabis nós estamos falando para ela poder causar ansiedade ou reduzir a ansiedade, né? Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento disso. Quando a gente for buscar um remédio, a gente buscar um remédio que a gente sabe que a pessoa, na verdade, pessoa jurídica, né, no caso das associações, elas têm uma responsabilidade ali de estar produzindo esse remédio, né? Elas têm um controle de qualidade, elas sabem a procedência das plantas que eles estão usando, que eles estão cultivando, eles têm certeza que a planta é cultivada de forma orgânica, porque os pesticidas e agrotóxicos também podem ajudar nessa ansiedade e outras doenças, né? Então, são muitas variáveis, a gente precisa mesmo dar uma estudada junto e é isso, basicamente isso. E aí, como a gente está falando sobre a cannabis causar ansiedade ou reduzir a ansiedade, atuar como ansiolítico, ansiogênico, existem alguns mitos, né? Que as pessoas falam. Por exemplo, um dos mitos é que a cannabis pode causar esquizofrenia. Isso é mentira, tá? Igual eu falei agora, ela pode desencadear um surto psicótico que pode vir a servir como um gatilho para a pessoa que já tem uma predisposição à esquizofrenia. Ela já tem no gene dela aquilo ali, né? Já é genético. Então, assim como o álcool, o cigarro, outras drogas, podem também desencadear essa esquizofrenia, assim como algum medicamento alopático que vende na farmácia também, qualquer tipo de droga psicotrópica, pode vir a desencadear essas esquizofrenias. Então, maconha não causa esquizofrenia, tá? Sobre a ansiedade, a gente já falou, né, que ela pode, dependendo da variedade da maconha, da cannabis sativa, ela pode reduzir ou pode aumentar, né? E é basicamente isso. Se alguém quiser complementar isso, e a gente fica à disposição, Áurea, qualquer coisa pode me chamar, que a gente bate um papo, te envio o vídeo, te envio o livro, te envio o que você precisar para a gente poder melhorar aí e dar continuidade ao seu tratamento, tá bom? Tá ótimo, agradeço. Obrigada. Viu? Alguém gostaria de falar, gente? Fique à vontade aí. A Márcia mandou o áudio no WhatsApp para você. Então vamos lá, gente. Vou reproduzir o áudio da Márcia aqui para gente. Que a minha conexão tá ruim, eu tô sem luz em casa, então eu não tô no Wi-Fi. Parou, peraí. Meu celular, encosta o dedo aqui em cima, ele para. Wi-Fi, eu tô na internet do meu celular, e aqui choveu muito. O temporal do tempo está muito carregado, possivelmente é isso. Mas em relação à questão do cuidador, né, é uma questão muito complexa, né? Eu acho que
as pessoas focam muito em quem está sendo cuidado. Eu tenho essa visão há 25 anos, porque eu tenho um filho autista grau 3 de suporte com epilepsia refratária. Eu já tentei todas as coisas que vocês possam imaginar que já aconteceu por aí, eu já tentei. Inclusive a cannabis. Né? Breno tomou cannabis lá da Associação Abrace. Né? Foi um divisor de águas na nossa vida, mas ele sofreu uma internação, ficou muitos dias internado e não deixaram a cannabis entrar no hospital. E, enfim, eu sofri algumas coisas, eu estava muito abalada psicologicamente também, e aí o Breno parou de tomar a cannabis. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Quem cuida, independente de ser um cuidador pago ou não, eu acredito, até na minha humilde opinião, que quem tem um envolvimento familiar acaba sofrendo muito mais, né? Porque quem tem um envolvimento familiar está ali dentro daquela situação o tempo inteiro. Ainda que esteja fora, está dentro, porque você pode sair para trabalhar, para fazer algumas coisas, mas você está 24 horas dentro daquela situação, você não se desliga, né? É o que acontece na maioria das vezes com as mães. Então, o cuidador que tem um vínculo familiar, talvez ele precise de um cuidado ainda maior por conta dessa situação, né? E aí eu falo que eu, por minha conta de risco, quando o Breno começou a tomar cannabis, eu tomava cannabis junto com o Breno, sabe? Do meu jeito, sem nenhuma prescrição médica, sem nada, eu tomava porque me fazia bem. Eu experimentei para ver o que acontecia, né? Até para ver o sabor, o que o Breno sentia, porque no início ele relutou um pouco para aceitar. E aí eu percebia que eu acordava muito cansada, porque eu trabalhava, né, cuidava do Breno, e muitas vezes não dormia à noite, porque o Breno não dormia. E aí eu acordava de manhã precisando trabalhar, eu tomava uma colherinha do óleo e eu ficava renovada. Então, eu acho que a gente precisa estender essa discussão, né, num futuro muito próximo, que agora a gente está conseguindo fazer com que o óleo da cannabis seja visto como algo importante, como algo bom, para quem, né, tem epilepsia, para quem é autista, para outras doenças também, mas a gente entender também isso para quem está cuidando, né, de tomar cannabis, porque a gente fica abalado psicologicamente, abalado emocionalmente, a gente fica abalado financeiramente, a gente fica abalado de saúde física, né, enfim, em todos os aspectos. Então, essa discussão precisa ser lembrada e estendida para isso também. Né? Já demos um passo grande, mas ainda falta a gente pensar muito em quem está cuidando, porque as famílias adoecem. E quando a família adoece, quem está sendo cuidado vai ficar onde? Porque o poder público não oferece suporte para ninguém. A gente dorme e acorda pensando todos os dias como que vai ficar a situação do meu filho quando não estiver mais nesse mundo. Né? E eu vejo casos de pessoas que adoecem e morrem, outros casos de pessoas que adoecem e ficam adoecidas cuidando de alguém que também é adoecido. E aí perde-se a qualidade de vida, os familiares, né, se afastam, né, e essa vida se reduz apenas ao cuidador e a quem está sendo cuidado. Isso é algo a se pensar muito bem. Então, por que não cuidar da saúde desse cuidador também, paralelamente? E eu vejo a cannabis como um grande diferencial em tudo isso. Essa era a minha contribuição. Desculpa aí se eu falei muito. Maravilha, Márcia Simone, muito obrigado pela colaboração. Se alguém quiser fazer alguma ponderação em cima, por favor. Eu vou só falar rapidinho, porque eu queria ouvir o Átila e a Bianca, porque nesse caso eu falo do mesmo papel que a Márcia, né? Márcia, eu gostei muito de ouvir você, que assim, aqui em casa, a Luísa começou a fazer uso do óleo muito pequenininha, ela tinha 3 anos já, né? E eu também fui nesse mesmo princípio, do faça você mesmo. Então, em 2016, quando eu comecei a plantar, a Anvisa não queria autorizar a importação, e para mim eu vivia uma situação assim de tragédia, né? Literalmente foi essa palavra que eu entendi como tragédia social, né? A gente não tem leis que nos dê amparo real, né? Não tem estrutura social que nos dê um amparo real, o poder público também não dá um amparo real, e a gente não é educada para passar por essas situações que a gente passa como mãe atípica,
né? Muito pelo contrário, a gente é educado só para ter um filho numa condição típica, né? O atípico é um assunto muito novo ainda. Então, a gente vem de uma outra geração que também a questão da inclusão não era algo real, algo viável, né? Eu me formei em 2003 e a gente não discutiu na faculdade a questão de saúde mental, do autismo, né? Era algo que ficava ainda restrito à psiquiatria, né? Então, era um mundo que ninguém queria ver e ninguém queria viver, né? Enfim, a gente não escolhe viver esse mundo, a gente simplesmente se descobre nele, né? E por aí sai para viver a vida. E hoje ainda a gente se descobre nele com os mais diferentes diagnósticos, né? Desde o TDAH, a ansiedade, né? Enfim, são vários. Eu vejo assim, a gente tem que reconhecer que houve, por exemplo, a criação do Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência, né, que é a LBI, em 2015, houve essa transformação do diagnóstico do autista para espectro autista em 2012, então são mudanças que parece que, assim, gente, faz 10 anos que mudou o diagnóstico, mas na vida prática, pouca coisa mudou, né, então depende da gente conscientizar, da gente ajudar a construir. Eu deixo aqui o meu apelo para todo mundo, entrem nos conselhos, entrem no conselho do centro de saúde perto da sua casa, se você é usuário do CAPS, entre no conselho do CAPS, na cidade, no conselho de política de drogas, faça parte para você poder pressionar uma mudança, porque a gente não tem tempo para mudança. Os nossos filhos estão crescendo, a gente está adoecendo, a gente está lutando, né, pela própria vida e por novos conceitos e tudo mais, num desespero, porque o tempo não espera, o mundo não para enquanto a gente está vivendo em sofrimento, né, e ao mesmo tempo ninguém sente a nossa dor. Uma vez eu estava no CRAS, logo quando eu cheguei, e para mim foi uma mudança, assim, de vida muito drástica, porque eu era doutora de shopping center, né, literalmente de trabalhar em várias clínicas, num nível social alto, para ir trabalhar num CRAS, que foi a forma que eu encontrei para adaptar a minha vida a uma nova realidade. E ali no CRAS, uma vez chegou um senhorzinho, e ele falou para mim que ele estava com fome, e que ele queria ser atendido pela assistente social, ele queria cesta básica, e queria, e eu fiquei olhando assim para ele e falei, né, a assistente social não pode te atender, não tinha assistente social naquela hora ali para atender ele, que elas estavam fazendo atividade externa, e ele só queria falar, e aí quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim assim, me mediu de cima e embaixo, e falou assim, é fácil falar não de barriga cheia. E aquilo me doeu muito. Eu peguei a minha marmita, entreguei para ele e fiquei pensando nisso. Como que uma pessoa vai ter saúde se ela está passando fome, né? E eu mesma, como que ia ter saúde se eu não conseguia dormir, não conseguia, às vezes, escovar o dente, pentear o cabelo direito, coisas simples, muito simples, né? Você fala assim, vou sair, vou ali na frente pegar uma entrega. Às vezes você não consegue ir na porta da tua casa pegar uma entrega. E as pessoas não têm noção disso. Então, se a gente não ocupar os espaços e falar e trazer esse confronto para crescimento, a gente não vai conseguir nunca pressionar o poder público para desenvolver políticas para a gente, né? Então, deixa aí meu apelo, gente. E meu desabafo também e o meu abraço para a Márcia. Obrigado, Ângela. Obrigado, pessoal. Queria deixar aí mais uma oportunidade de quem não falou ainda, abrir o microfone, falar um pouquinho para a gente. Se ninguém quiser falar mais nada, eu passo a palavra aqui para a Raíra, né, que a gente já está aqui com 1h40 de reunião. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? A Márcia disse aqui que realmente é tudo muito complicado, até entrar nos conselhos é uma batalha política, e que as famílias também cansam, né? De tanto ter que batalhar em busca de um direito social. Então é isso, pessoal. Ninguém gostaria mais de falar nada. Se ninguém quiser falar nada, eu vou abrir aí para cada um falar aí 1 minutinho para se despedir, né? Dizer o que achou aqui da primeira roda de conversa do ano sobre saúde mental. Bom, acho que se ninguém for mais falar, eu gostaria de adicionar mais alguns pontinhos assim, sobre essa questão da sobrecarga familiar, né, que é realmente uma pauta muito importante, assim, né, e apontar para essa falha que existe no serviço de saúde, né,
não por conta de uma falha dos profissionais, mas por uma falha a nível política pública mesmo, né? A nível de sociedade mesmo, né? Então, entender que essas dificuldades elas existem porque a gente não construiu uma sociedade em que consiga abarcar as diferenças de cada pessoa, né? Os limites de cada pessoa, os contextos de cada pessoa e de cada família, né? Então, nós somos uma sociedade que falhou nesse sentido, numa sociedade que falhou no acesso a mães, a famílias, a pessoas com questões, né, de saúde mental, de saúde. Então, nós somos uma sociedade que vive, né, pelos padrões, assim, né? Então, os padrões que vão seguir certas linhas, né, que vão seguir certos degraus, assim, eu não gosto nem muito da concepção de degrau, né, mas certos processos institucionais e que vai caminhar eles por uma via da normalidade e da anormalidade, né, que também é um conceito muito complicado aí ao longo dos séculos, né, o que é esse conceito de normal, né, o que é normal, quem é normal, quem que define isso ou não, né, e voltando um pouco também, pensar sobre os determinantes sociais da saúde, né, então o que é uma doença se não a impossibilidade de se pensar o acesso de tais pessoas a constituir as relações, né, como a gente tem falado bastante, né, então como que a gente vai pensar a acessibilidade das mães ao serviço de saúde para si mesmas e para os seus filhos, né, então a sobrecarga familiar acaba sendo, assim, a gente vivencia no nível individual, mas que diz sobre um social, né, então acaba sendo um sintoma de uma sociedade que não está pronta, né, para abarcar todos os seres humanos em seus em suas devidas singularidades, né? E é uma falha, mas estamos caminhando, né? E essa discussão, acredito que tem muito a contribuir, né? A gente sair daqui e pensar cada um no seu espaço, né? Que, como a Ângela mesmo falou, é sobre poder se organizar, poder levantar essa bandeira, poder encontrar outras pessoas que vivenciam essas experiências e poder compartilhar, porque você estando num coletivo, você também começa a sofrer em um outro nível, assim, também. Você começa a não só sofrer, mas se entender enquanto uma pessoa em coletivo, né, com outras pessoas, com novas possibilidades, cada um trazendo sua rede de contatos, com as dificuldades também, mas a importância de estar se organizando a nível social, né? Por mais difícil que possa ser, e eu sei que é bem complicado mesmo, muitos desses espaços, assim, não é fácil, mas, assim, é a maior, digamos, o maior instrumento, né? A nossa própria organização, né? Para estar levando nossas pautas, né? As pautas que realmente interessam ao povo para os espaços democráticos, né? Só para acrescentar no que o Átila falou, que ele falou que era um problema do SUS, mas eu acho que também é um problema dos profissionais de saúde, porque cansei, principalmente no hospital, né, de situações em que a gente tinha que intervir com a equipe, porque 1000 situações, porque a mãe é muito chata, a mãe é muito exigente, reclama demais. Gente, peraí, alguém pensou na situação que essa mãe tá? Tudo bem, a gente está cuidando do paciente, mas e aí a mãe é chata, porque a mãe toda hora vai pedir alguma coisa, a mãe insiste para chamar um médico, a mãe isso, que, como a Atila falou, normalmente é a mãe que fica com os cuidados, né? E não tem esse olhar de quem está cuidando, né? É só com o paciente que está ali, alguém internou por isso, no caso do hospital, né? Mas no CAPS, alguma coisa, a pessoa chegou por isso, a gente vai tratar isso, o tratamento é esse, as regras são essas, a norma é essa, ponto. E ignora que normalmente tem que ter alguém próximo, né, acompanhando, responsável, é obrigação essa pessoa estar ali, pedem que essa pessoa esteja ali e simplesmente não olham para ela, simplesmente não entendem que é uma outra pessoa que está sendo afetada por tudo aquilo, que ela não é igual a gente está ali só trabalhando enquanto profissionais de saúde, para ela é uma relação muito mais próxima, como a Márcia falou. Por mais que, lógico, você está cuidando, sendo uma pessoa contratada, você cria afeto, você cria laços, você se importa, mas depois você vai para casa, né? Você volta para um outro lugar, você tem talvez um lugar típico,
né, para voltar, você pode sair desse atípico. Aquela pessoa não pode, aquela pessoa está ali o dia inteiro, aquilo é muito forte para ela. Então, eu acho que falta muitas vezes dos profissionais de saúde conseguir olharem além da pessoa que está ali na frente deles, que eles têm que cuidar, porque tem alguém que cuida dessa pessoa, e às vezes não tem alguém que cuida, então também é um olhar que tem que ser dado, que a gente tem que conseguir ver além só da pessoinha que está ali na frente, só do problema da pessoa, da doença dela, tentar ver a pessoa e as pessoas ao redor dela. E acho que também dos profissionais de saúde, enquanto o uso mesmo da maconha, do CNB, do CDB, né, do THC, porque muito do que eu li, os médicos em si, a posição deles, as opiniões deles, não só dos médicos, dos profissionais de saúde, é muito mais influenciada por religião, idade, posicionamento político, do que, de fato, por técnica, por ciência, pelos fatos. Pouquíssimas pessoas vão, pelo que a gente tem lá na ciência, comprovado, funciona para isso, de tal forma. Ah, não, mas na minha opinião, não pode. Por quê? Pelas causas religiosas, porque tem uma outra crença, uma outra visão, e deixa de ofertar para um paciente uma possibilidade de vida melhor, porque aquilo te fere enquanto pessoa. Mas quando você é um profissional de saúde, você tem que deixar muito da sua religião de fora, porque você tem que respeitar aquela pessoa que está ali. A sua política de fora. Não é... Tem que ser um pouco amoral, né? Você tem que aceitar tudo daquela pessoa, sem julgamento. Porque se você julga, é aquilo, condena, coloca na culpa. Acho que teve alguém, não sei se foi o Átila, que falou disso, né? Que é muito mais uma tentativa de culpar, de punir, muitas vezes, do que, de fato, de oferecer ajuda. Né? Então, eu acho que precisa muito dessa conscientização dos profissionais de saúde também, porque o SUS, eu acho o SUS lindo, o SUS funciona muito bem, a proposta do SUS é muito bem feita, é muito bem colocada, mas nem sempre os profissionais que estão ali para colocar aquilo em prática, de fato, têm estrutura mesmo, às vezes, sabe? Conhecimento, alguém para chegar e conversar e falar, e discutir isso nas universidades, nas escolas, no serviço. Então, eu acho que precisa realmente também dos profissionais de saúde uma capacitação melhor, tanto em relação ao uso, né, a maconha, do que ela serve, como pode ajudar, como também para o olhar para o cuidador, que eu acho que muitas vezes falha e não tem. Muito obrigada, Bianca, pela sua contribuição. Quando eu pensei na roda de conversa, eu pensei num ambiente bem parecido com esse que a gente conseguiu fazer hoje, né? De que a gente aprendeu tanto um com o outro. Eu saio hoje da roda de conversa tão feliz por esse momento, pelos compartilhamentos de pensamentos e tudo mais. Eu aprendi com cada um de vocês aqui hoje. E eu acho que é isso. Acho que a gente podia, para terminar, só para passar um recado, mês que vem a gente vai ter outra roda de conversa, a gente vai falar sobre transexualidade, né? A gente vai trazer a Paloma Salumi, que é Miss Trans aqui de Volta Redonda, ela é toda lindona, faz um trabalho muito lindo na SMEL, né? Que é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura? Não é Educação e Lazer, né? E ela é professora de dança e foi Miss, eu não lembro o ano, então ela vai estar aqui contribuindo no mês que vem com esse assunto. Aí eu já convido vocês para participar dessa roda de conversa também. E para terminar, acho que a gente poderia falar, né, como que a gente está saindo aqui da roda de conversa hoje, e acho que é isso. Começa com você. Eu já falei, eu estou saindo da roda de conversa muito feliz. Aprendi muito com todo mundo aqui, com a Ângela, com a Átila, com a Bianca, e também com as pessoas que contribuíram, né? Eu acho que quando a gente abre esse espaço, a gente escuta a vivência de uma pessoa, é completamente diferente, às vezes, de ver um vídeo, de aprender aquilo, sabe? Quando a gente senta para estudar. Isso que a gente fez aqui hoje, eu acho que ensina de uma forma muito mais impactante, sabe? A fala da Márcia me deixou muito pensativa e reflexiva. Tudo que foi colocado aqui, eu acho que hoje eu saio daqui pelo menos
um pouquinho melhor do que quando a gente começou. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço vocês por estarem aqui, por terem contribuído, por terem me ensinado, e acho que é isso. Fala você, né? Então, gente, eu também saio daqui muito satisfeito hoje, né? Aprendi muita coisa com todos vocês aqui, com os profissionais que vieram aqui como convidados para poder estar colaborando com essa roda de conversa, com os associados que vieram expor aí os seus problemas, vamos dizer assim, né? E as suas visões também sobre o tema que foi abordado. E é isso, saio muito agradecido daqui hoje. Vamos lá, vamos começar pelas mulheres. Primeiro, todas as mulheres falam aí, apesar que eu cortei a fila já, né? Mas vamos lá. Mulheres em ordem alfabética, para a gente poder fazer aí um check-out, para a gente falar como é que a gente saiu. Então, Ângela ou Angélica? Ângela. Ângela primeiro, depois a Angélica. Vamos lá. O meu nome, na verdade, é Maria, tá? E então, mas a Angélica também. Ai, brincadeira, gente. Não, mas meu nome é Maria mesmo. Mas, enfim, não adianta. É o nome social que vale, né? A gente respeita o nome social das pessoas. Gente, eu gostei muito de ter vindo. Eu falei pro Gustavo, né? Até vou abrir meu coração, assim, também. Nas rodas de conversa, a gente sempre abre o coração, né? Eu vim de uma semana muito difícil. Na verdade, eu vim de 2 semanas difíceis, né? Semana passada, o meu melhor amigo de escola, ele deu fim à própria vida, né? Foi uma situação muito delicada, foi muito difícil. Ele não quis fazer tratamento com cannabis, né? Por várias questões, mas também estava fazendo um acompanhamento com psiquiatra, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa sensibilidade, né? É um assunto que a gente acabou não falando, né? Mas é um assunto muito importante. O pessoal discute muito em setembro, no Setembro Amarelo, e eu deixo aqui como sugestão, né? E essa semana também, minha mãe teve um infarto, a gente passou aí por uma semana muito delicada, muito difícil. Só ontem que a gente conseguiu fazer uma angioplastia real com ela, né, porque ela também foi vítima de um erro médico na primeira tentativa, e, enfim, deu tudo certo. Mas são situações de estresse que a gente também tem que aprender a lidar, né, e a saber reagir, né, como reagir, como me entender com os meus sentimentos num momento difícil como esse. Então, para mim, finalizar essa semana cansativa, né, de uma forma assim, me traz muito mais crescimento, né, e mesmo conhecimento novo. Então, eu agradeço muito vocês, não substituiu a minha terapia, esse encontro, né, mas ele foi enriquecedor, né, então, fico muito agradecida. Próxima é a Maria Angélica. Maria também. Então, eu só tenho a agradecer, gostei demais, realmente muito conhecimento que a gente adquire, de muita experiência, né, de todas essas pessoas que falaram para nós, e o mais importante que eu acho é a experiência de vida e tudo mais. Fiquei muito agradecida por ter participado, e gostaria também, a Ângela falou sobre esse tema da depressão, que é assim, uma preocupação nossa aqui em casa, né, por conta da minha irmã, que com o diagnóstico de Alzheimer, ela deprimiu, assim, que não consegue sair da depressão de jeito nenhum, porque ela é médica e o médico passou o diagnóstico para ela, né, então ela acabou com ela, né, ela sabendo o que é o Alzheimer, né, então ela ficou realmente muito deprimida e a gente está lutando para tirá-la desse estado, né. E muito obrigada para todos, Gustavo, por sempre me convidar, e todos que contribuíram aí, falando coisas muito importantes. Obrigada a todos. Obrigado você, Angélica. A próxima é a Áurea Landim. E aí, gente, eu só gostaria de agradecer a uma primeira participação aí, continuar participando, agradecer as experiências todinhas aí, tá? Fique com Deus, muito obrigada. Obrigada, Áurea. A próxima é a Bianca. Só queria agradecer também, gente. Eu
como a Raíra falou, né? Gostei muito do formato, eu achei que fluiu muito bem, gostei muito de conseguir ouvir todo mundo, e eu acho que a gente consegue articular melhor o que a gente sabe, escutando o que vocês sabem, o que vocês vivem. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Obrigada, Bianca. A próxima é a Márcia. A Márcia mandou uma mensagem aqui, ó. A Márcia disse que sai certa de que ainda temos muito a caminhar, mas que estamos no caminho. Esse espaço aqui é fundamental. Obrigado, Márcia. Estamos juntos. Espero que você possa participar mais ativamente na próxima reunião que a gente fizer, na próxima roda de conversa. Pode falar. Por conta do microfone, né? Porque ela já estava participando bem ativamente, né? Mandando mensagem, mandou até um áudio no WhatsApp. Mas, enfim, é isso. Obrigado. A próxima está aqui como Pedagogia Livre, mas se puder se apresentar, porque eu não lembro. Oi. Eu sempre vou aparecer como Pedagogia Livre, porque é o nome do canal, né, que eu tenho. Mas eu sou a Luísa Angélica, né, Angélica? Somos velhas conhecidas. E eu gostei, querida, embora... eu vi que você estava aí. Você não Beijo viu, para né? você. Para você também. Então, gente, eu comecei há pouco tempo, há alguns meses, o tratamento. Eu tenho neuralgia do trigêmeo. Está sendo muito difícil para mim. Eu estou com uma dosagem alta de CBD, né, do óleozinho lá da Cura Pro. Agora estamos mudando o tratamento, estou indo para 10% para ver se melhora um pouco mais, né? Mas a cannabis está me ajudando a ter uma qualidade de vida melhor, porque eu tomo um outro remédio, que é a carbamazepina, que me faz muito mal, né? E o óleo vem me ajudando bastante. Mas a dor não está diminuindo tanto quanto deveria, então nós tivemos que mudar a medicação, né? Mas eu, apesar de ter entrado já quase no final, porque eu fiquei aqui sem internet, sem luz, que choveu muito aqui em Pinheiral, choveu demais. E aí ficamos, a luz ia e voltava, foi terrível. Mas o pouco que eu fiquei, que eu assisti, eu gostei muito, foi muito bom, aprendi bastante, principalmente porque eu nunca tinha olhado o lado do cuidador, né? Porque no meu caso não tem cuidador, mas eu trabalho, sou pedagoga, eu trabalho com mães autistas e tudo, e eu nunca tinha olhado esse ângulo, né, o lado delas. Isso vai me fazer prestar um pouco mais de atenção, né, nas mães também, né, que cuidam das crianças autistas. Isso é muito importante, elas precisam ter saúde, né, para poder aguentar a barra que a gente sabe que não é fácil. A gente que lida com as crianças, a gente sabe que não é fácil, né? Mas gostei muito, agradeço vocês terem me mandado até no privado, porque eu entro pouco no grupo, falo pouco, participo pouco, né? Que é uma vida muito corrida, mas assim, gostei muito e agradeço o tempo que eu estive e aprendi bastante, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, agora vocês já sabem, toda vez que apareceu Pedagogia Livre, é a Luísa Angélica que está participando. Obrigado, Luísa. Luísa, não desiste não, hein? Não. Vamos estudar junto, vamos continuar esse tratamento aí e vai dar tudo certo. Pode ser que a gente precise ir mais para frente, claro, com acompanhamento médico, tentar óleos diferentes de cannabis, de uma variedade diferente, de uma marca diferente. Pode ser que a dosagem não seja necessariamente que esteja precisando aumentar, pode ser que precise diminuir. Então, são muitas variáveis, vamos com calma que vai dar tudo certo. Eu estou tendo um ótimo acompanhamento, eu sou cliente do Dr. Marcelo, né? E ele é um excelente médico. Depois que eu comecei, realmente, eu estava tendo problemas de memória, de concentração, e a cannabis tem ajudado muito em relação a isso. A minha qualidade de vida melhorou bastante, porque, não sei se vocês já ouviram falar, a neuralgia do trigêmeo é uma dor insuportável, né? São crises violentíssimas de dor, que, assim, realmente é uma coisa que não dá nem para explicar, porque quem já
teve crise renal, imagina, essa dor é pior do que a dor de crise renal, então, pra vocês terem uma noção. A única vantagem é que são crises curtas, né? E que, assim, não dá o tempo inteiro, eu não fico em crise o tempo inteiro, mas ela é muito difícil. Mas não desisto, não, estou sendo muito bem acompanhada pelo doutor Marcelo, a gente vai tentar agora, né, o novo tratamento e vamos ver. Eu tenho esperança que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo, viu, Gustavo? Maravilha, Luísa. Já aproveita, então, já fala com ele que você descobriu que existe uma outra forma de administração que, se for possível, que você gostaria de tentar, que é a forma vaporizada, né? A forma vaporizada ela é muito indicada para o tratamento de dor crônica, por ser uma via inalatória que vai estar surgindo um efeito muito mais rapidamente do que outras formas de administração, né? Eu só não sei se seria bom para mim, Gustavo, porque eu tenho asma. Na verdade, a cannabis ela é indicada para o tratamento de asma há bastante tempo. Então, fala com o médico que ele vai saber te orientar certinho. Eu vou conversar com ele sobre isso da próxima consulta, então. Obrigada, valeu. Valeu, obrigado você. Quem é o próximo? A Solange. Uai. Tô falando primeiro as meninas. Já vou te chamar. Solange, tá aí? Ih, acho que não, hein? Então vamos pro próximo. Se ela voltar, a gente volta nela. Agora eu vou falar os meninos, mas seguindo a ordem alfabética, primeiro é o Átila. Aguenta aí, Rodrigo. Sim, senhora. É isso, pessoal. Agradecer realmente aí a todos e todas, né? Foi um prazerzaço, assim, poder estar contribuindo aqui nesse espaço, né? Que foi muito interessante também esse modo roda de conversa, né? Joga a bola aqui, bate ali, todo mundo junto, né? Acho que funciona de uma forma a abarcar todo mundo, né? Suas ideias. Adorei conhecer a Ângela, que é a Maria Ângela, na verdade, né? Pelo visto. E tá aqui junto a Bianca também, né, que é uma amigona aí de curso também, né, minha veterana direta, me recebeu na faculdade, poder estar compartilhando aqui esse momento, né, e falando sobre algo tão importante, né, e tão necessário, poder estar tirando esses estigmas que a nossa sociedade construiu em cima, né, da maconha, do seu uso, que construiu essa barreira, né, que parece muitas vezes até intransponível para você chegar, mas da gente podendo estar criando esse espaço de poder se dialogar, né, de poder trazer um debate qualificado e sem esses estigmas, né, sem esse viés moralizante, poder realmente abrir as vias, né, de cuidado. Isso é muito importante, muito, muito gratificante, e adorei ter participado desse momento. Se alguém quiser me encontrar, falar comigo, qualquer coisa, meu @ é @atilagargianipsi. Pode vir falar lá comigo, estou sempre aberto aí ao diálogo, né? Acho que isso que é o mais importante. Enfim, muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Átila. Agora é o Rodrigo Beltrão. Fala, gente, desculpa, eu realmente me perdi um pouco nessa referência da letra aí e realmente pareceu, peço perdão. Mas, cara, eu só vou falar rapidinho aqui, eu vim com a expectativa de ver uma conversa interdisciplinar, uma conversa que conseguisse amparar vários lados e perspectivas, não só uma coisa monocromática e monotemática, e eu acho que foi realmente isso e mais um pouco que eu consegui ter de retorno, e realmente fico muito feliz de ter participado, os convidados para palestrar com muita qualidade técnica para falar do que está falando, e acredito que realmente somou muito, e fico muito feliz de novo estar participando, ter visto, e eu acredito que uma discussão que consiga sair de uma visão meramente metodológica para discutir o impacto disso na vida cotidiana do trabalhador, da trabalhadora, das pessoas que sofrem com isso de fato no cotidiano, é sempre muito bem-vindo. E é isso, galera. Parabéns aí. Tamo junto. Obrigada, Rodrigo. Então, acho que é isso, né, galera? Vê se a Solange voltou. Solange, você tá aí?
Desculpa, gente, eu estou assistindo, já que aconteceu um problema, eu estava aqui, mas não estava, né? Mas olha, eu gostei muito, foi muito produtivo, tá? E gostei muito que a Bianca falou. Eu acho que está faltando profissionalismo. Eu encontrei pessoas que tinham muitos cursos, muitas coisas, mas acabava que se perdendo naquela tanto de conhecimento e a empatia, como diz a Márcia, né? Não tem aquela coisa de tentar se colocar no lugar do outro, de ver, né? Nossa, gostei muito, muito mesmo, muito mesmo. E tudo que foi dito aí é coisa da nossa realidade, né? Eu, por exemplo, o Gustavo me conhece, a Raina conhece, a necessidade que eu tenho de cuidados, né? Porque eu sozinha com um filho que está surtado, né? E que eu não consigo achar uma brecha, um caminho, né? Ainda não está legal ainda para ter uma qualidade de vida, né? E, no mais, eu gostei muito. Pode me convidar para os próximos, que eu estou dentro, tá? Obrigada, gente. Um abraço. A gente que agradece, Solange. Então, acho que é isso. Eu espero ver vocês no mês que vem, né? Na nossa roda de conversa do mês que vem. Que, como eu disse, a gente vai falar sobre transexualidade. Lembrando para todo mundo enviar o nome completo e o RG no... Eu acho que pode ser o CPF, fica mais fácil. CPF. Nome completo e CPF no privado lá para a gente poder emitir o certificado de participação de hoje, tá? É isso. Agradeço a presença de todo mundo e até a próxima. Obrigado, gente. Um prazer enorme. Até o mês que vem com a próxima roda de conversa do Volta Cannabis. Tamo junto. É isso. Beijos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. O apresentador de televisão. Eu sou rindo até muito, não sei. Como que eu faço para parar agora e salvar o grau?